Da família de Caboclo, Mariana. E eu tinha uma irmã, a mulher Ivaneide, e ela saiu daqui bem novinha, foi para São Paulo, 13 anos de idade. Até porque a nossa vida, nós tivemos uma vida difícil, porque meu pai bebia muito. Eu já presenciei com isso desde novinha. Eu vi meu pai brigar com a minha mãe. Quantas das vezes eu me entrei na frente da minha mãe para meu pai não poder matar ela? Foi muitas, não foi poucas. Porque meu pai era alcoólatra, ele bebeu muito. E quando ele chegava, ele queria bater nela, queria nos matar. Só que ela foi uma mãe que ela sempre nos protegeu. Ela dava a vida dela por nós. E aí foi essa vida, desde novinha, desde meus 10, 12 anos, eu vi aquilo. Até um dia que ela não aguentou mais. Ela falava sempre, eu lembro quando ela dizia pra gente: um dia vocês crescem e eu não vou viver mais essa vida. E a gente cresceu. E quando todos cresceram, como aquele passarinho, a andorinha, todos voaram. Ela disse: agora eu vou dar um basta nisso. Até porque foi 26 anos de sofrimento da minha mãe. E eu presenciei. E ela dava a vida dela. Quantas vezes ela chegava, porque ela tirava laranja, ela vendia bolacha, aqueles bolachão em R$1, nos deixava em casa com a minha irmã mais velha, a Ivaneide. E quando ela chegava, o pai estava, não estava em casa mais. Nós estávamos na casa do vizinho, ou até mesmo na casa da minha avó, porque meu pai chegava bêbado e ele queria bater na gente. E nós saímos correndo. E aí, quando ela chegava, ela dizia assim: por que você fez isso? E ele já deixou uma vela aqueles nomes. Você estava fazendo isso, esse bicho bravo. Você não estava trabalhando, não. Ela não dava para si, ela dizia, ela morria bem, mas ela não saía. E ali ele pegava um pau e ela pegava um outro. E nós entrávamos na frente, não, mãe, pelo amor de Deus, não faça isso. E ali eu vivi isso. Até que um dia a minha irmã, a Neide, ela sempre foi uma menina assim, mas que ela viveu muito com a minha tia, com os 3 anos de idade. Ela casou com um primo, não deu certo, e ela foi morar com a minha tia, em Aracaju, porque ela era mais mimada, né, assim. E aí foi quando o meu tio foi para São Paulo, e ela foi embora para lá, com 14 anos de idade. E foi aí que, através dela, ela arrumou esse marido. Cara, nossa, não tinha o que falar dele. Você olhava assim pra ele, era um cara sensacional. Você não tinha o que falar dele. Era um homem bom, um pai bom, marido maravilhoso. Nossa, pra gente era aquele homem espetacular, que ela não achava defeito nele. E foi daí quando ela engravidou da primeira filha, Natália. E foi quando a minha mãe decidiu separar do meu pai. Ela foi embora para São Paulo, dar o resguardo a ela. E através dela, da minha mãe, eu lembro que a Vanessa já estava lá também, o irmão foi atrás, e eu fiquei com meu pai ainda. Porque na época ela não poderia me levar, e nem levar a outra cara, a Iris, a mais nova, ela tinha 12 anos. E aí eu fiquei ainda com meu pai ficou e eu fiquei com ele. E depois de 2 anos ela mandou me buscar também. Enfim, a família se reuniu. A gente foi todo mundo para São Paulo. Meu pai ficou, ele escolheu a bebida, ele escolheu a cachaça, ficou. A gente tentou levar ele, mas ele não quis. E a gente foi viver a nossa vida em São Paulo. São Paulo é um lugar bom. É um lugar que eu vivi 6 anos da minha vida. Confesso a vocês, irmãos, foi onde eu aprendi muita coisa. Muita coisa mesmo. Eu aprendi com o público. Hoje eu tenho profissão através de lá. Foi através de muita oportunidade. Mas hoje eu quero dizer para vocês, mulheres, que independente do que o homem seja, independente do que ele é, nunca esconda nada da sua família. Meu Deus. Nunca. Porque você acha que aquela pessoa é um homem bom, mas só sabe quem vive.
Só sabe o que passa aquele vive. E foi através desse motivo que ela acabou onde chegou. Se talvez ela tivesse tomado posicionamento, tivesse tomado coragem de nos falar, de buscar solução, buscar socorro, talvez não tinha acontecido isso. Mas o medo fala mais alto, como a nossa pastora acabou de falar. Muitas das vezes a gente tem medo, o medo nos prende de falar a verdade. E foi o que aconteceu com ela. Ela teve a filha dela de 8 anos e teve a primeira Natália. Era um cara que não fumava, não bebia, nada, tinha um bom emprego. Até ele era gerente de uma almofada de uma metalúrgica. O cara é sensacional. Só que atrás daquele cara tinha um monstro. Ele era um monstro e forte em pele de cordeiro. Sabe aquele homem que ele mata e vai prender? Assim foi ele. Se passaram 8 anos ela viveu com esse homem. Só que ele chegou um momento, ela era uma mulher bonita, ela tinha seus 25 anos. Só que ela gostava muito de se arrumar. Ela sempre foi vaidosa. Ele começou a sentir ciúme dela. Ela era cabeleireira, ela colocava mega. Depois que ela teve Natália, ela teve Isabela, a minha sobrinha. E foi aí, e nesse ciúme que ela começou a trabalhar no salão, colocando mega. Ela tinha 2 amigas. E essas 2 amigas dela foi aonde que colocou ela num buraco sem fim. 2 amigas. Essas 2 amigas dela, dizia que era amiga dela, mas não era. Levou ela à beira da morte. E foi através delas que ele, além de ter caso com as 2, inventaram a história dela, que ela estava com o cara. Mas como é que essa mulher tem um cara, se ele deixava ela na porta do salão e pegava ela na porta do salão? Ela não sabia andar em São Paulo, porque ela só saía com ele de carro. Só saía com ele. Ele levava ela para tudo que é lugar. Ele deixava ela na porta do salão e pegava ela na porta do salão. Só que o inimigo, ele é sujo. Ele vê coisas onde não quer. E ele começou a sentir ciúme dela. E aí naquele momento ele queria que ela confessasse algo que ela estava fazendo sem ela fazer. E ele começou a maltratar ela dentro de casa. Ele queria fazer relação com ela todos os dias. E se ela não fizesse, ele espancava ela. Espancava ela. E ele dizia para ela: se você contar a sua família, eu lhe mato. Eu lhe mato. E ali ela tinha medo: eu mato você, mato nossas filhas e me mato. E antes de eu me matar, ainda mato o seu bem mais precioso, é a sua mão. Só tenta para você ver. Quantas vezes, irmãos, eu chegava na casa dela, ela estava chorando, e ele sentado no sofá, e eu dizia: Neide, o que você tem? Ela: nada. E eu vi os braços dela roxos. Eu disse: menina, o que é isso? O que foi que aconteceu? Não, ontem eu caí na escada. Mentira. E eu acreditava, porque eu não olhava ele como aquele homem. Como era que a gente ia acreditar que era ele que estava batendo nela? Se ele não mostrava pra gente um homem violento, um homem que nada, irmãos. Eu digo para vocês, e confesso que foi difícil a gente acreditar o que ele fez. E dali chegou um tempo, quando ela teve Isabela tinha 1 ano e 8 meses. Ele começou a ter uma festa lá no final do ano, eu lembro como se fosse hoje. A gente fez uma confraternização do ano novo, só juntava a família toda, tinha coxinha e tudo. E aí foi um amigo dele que trabalhava com ele lá. E esse amigo dele, ele não sei onde ele viu, ele disse que ele viu o amigo dele olhando para ela. E eu sei que foi uma confusão. Nessa confusão, o amigo dele foi embora. E ela foi chorar. E ele disse: Angela, dona, que você está vendo isso?